Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Nas últimas décadas, muitos foram os debates e as promessas de medidas de investimentos para reforçar a coesão territorial e atenuar as assimetrias regionais, ao mesmo tempo que se encerram serviços públicos, concentrando-se e deslocalizando a sua gestão para os centros urbanos. O encerramento dos serviços públicos tem sido justificado por haver cada vez menos utentes, mas ele tem um efeito de dominó, uma política desastrosa assumida nos últimos anos, que se faz hoje sentir, impossibilitando a atração de população e empresas, conduzindo à saída dos mais jovens que procuram trabalho e qualidade de vida, para a qual os serviços públicos contribuem positivamente noutras paragens, nomeadamente nos grandes centros urbanos. O Estado deve contribuir para criar condições de fixação das populações e não o oposto. O interior, para além de despovoado, está cada vez mais envelhecido, com idosos a viver sozinhos e isolados, com o risco para a sua segurança, exigindo uma resposta social adequada. A rede de apoio aos idosos, quase exclusivamente dependente de IPSS ou do setor privado, fica muito aquém das necessidades desta faixa da população. O encerramento de cuidados de saúde primários limita o seu direito constitucional à saúde, ao passo que a reduzida ou inexistente oferta de transportes públicos dificulta ainda mais o acesso a estes serviços. Os transportes públicos e a mobilidade da população são fatores importantes para a coesão territorial, contudo são imensas as debilidades de mobilidade dentro dos concelhos e nas ligações regionais, sobretudo fora dos períodos letivos. O santo mercado, nas mãos de quem está à oferta, mais preocupado com a faturação do que com garantir o transporte à população, não responde às necessidades, como se confirmou no período da epidemia, em que as populações ficaram sem qualquer tipo de transporte. Junte-se ainda ao custo dos transportes, que apesar do parte, são mais caros do que nas grandes áreas metropolitanas. Como se não bastasse, em 2011 o governo do PSD-CDS concretizou o que estava estabelecido por um governo de PS, introduzindo portagens nas ex-scuts e nas IPs. A Senhora Ministra diz agora que vai tentar baixar os valores das portagens, quando o governo e o PS impediram já por diversas vezes a sua abolição. As populações do interior já não vão lá com migalhas, Senhora Ministra. Para além de dificultar a mobilidade das populações, levou ao definhamento de muitas empresas que viram aumentar significativamente os custos de produção derivados dos transportes. A desarticulação territorial entre o litoral e o interior, o urbano e o rural, só conseguirá ser ultrapassada com uma base sólida de investimento público e com o reforço de serviços públicos de qualidade. Ao contrário do que a direita frequentemente afirma, os serviços públicos não são um fardo para o Estado, mas um fator decisivo para a coesão territorial. É sobre estas questões que gostaríamos de ouvir o Governo assumir compromissos, porque apesar das muitas expectativas que foram criadas no país com o Plano de Recuperação e Resiliência, que promete contribuir para fomentar a coesão territorial, a verdade é que as linhas de investimento previstas podem acabar por fazer exatamente o contrário, aumentando as assimetrias, tendo em conta que a maioria das medidas e investimentos estão dirigidas para as grandes áreas urbanas. Obrigada. Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Isabel Lopes, por favor.